Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Que a paz do Mestre Jesus recaia sobre nós e nos envolva. E se estenda também em todas as direções do universo nessa noite. Boa noite aos nossos amigos da internet que nos acompanham pelas redes sociais. E obrigado mais uma vez à SSF, à Marisa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje trazendo essa reflexão para todos vocês. Como sempre, os temas das reflexões que eu trago, eu vou discutindo com a Marisa, muitas vezes pelo WhatsApp. E a Marisa, dessa vez, me mandou uma mensagem me pedindo que trouxesse esse estudo no dia 4 e que o tema ficaria por minha conta, como sempre. E eu fiquei pensando sobre o que falar, e aí decidi pela felicidade, mas pensei assim, é muito piegas falar sobre ser feliz e trazer receitas sobre ser feliz. Então eu chamei a Marisa e falei, eu pensei em falar sobre a felicidade hoje, Marisa. E ela respondeu, perfeito, adorei a ideia. E aí, então, ela reforçou essa minha intenção de trazer o tema de hoje. Então, a felicidade é para hoje, para agora, né? Não há adiamentos para sermos felizes. E eu começo essa aula de hoje, essa palestra, com uma pergunta, né? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos às pessoas ou que nos fazem também, né, diariamente. Então, se eu perguntar para vocês aqui, quem está feliz, quem está muito feliz hoje? Quem está feliz, levanta a mão. Quem não levantou a mão, não está muito feliz ou talvez está triste, né? Mas é curioso que, ao invés de fazer essa pergunta, eu poderia fazer a seguinte pergunta. Quem aqui está muito triste hoje? Alguém muito triste? Ninguém levanta a mão, né? Geralmente, nós estamos tristes, somos perguntados se estamos tristes, mas nós não nos manifestamos e não vamos dizer, estou triste. Ninguém gosta de estar triste ou de ser visto como triste, né? Principalmente, muitas vezes, em meio a pessoas que nós não conhecemos, são próximas de nós. Né? E o que acontece é que muitas vezes nós nos revestimos de uma aparência, estamos aparentemente bem, bonitos, radiantes, para as pessoas que não nos conhecem ou não conseguem detectar como nós estamos internamente, e respondemos, né? Está todo mundo bem? Está todo mundo feliz? E aí você fala, eu estou ótimo, né? Mas por dentro, olha lá, você está se sentindo feia, gorda, está ferida, está magoada, né? E nós não temos esse impulso de chegar e dizer, não estou bem, inclusive de pedir ajuda, né? Quando muitas vezes, como nós vimos agora há pouco com a aula do passe, a Rosana dizendo, quando muitas vezes a energia de outras pessoas que estão altamente, né, vibrando positivo, poderiam, com um simples abraço, amenizar um pouco das nossas dores internas, né? Então, ou por vergonha, ou por introversão, os introvertidos geralmente sofrem mais com isso, né? Porque eles não têm essa naturalidade de colocar para fora coisas mais simples, e o que dirá de um sentimento particular, como alegria e tristeza, né? Então, muitas vezes, nós falamos ou expressamos algo que nós não estamos internamente sentindo de verdade, que é a primeira dica para essa reflexão sobre ser feliz hoje, que eu estou trazendo,
né? Nós precisamos deixar de lado esse receio, né? Essa vergonha, às vezes, de falar, não estou bem, preciso de ajuda. E muitas vezes, nem com as pessoas próximas de nós, dentro das nossas casas, dos nossos lares, os cônjuges, os filhos, os pais, as mães, nós temos essa confiança e essa tranquilidade em se abrir e pedir ajuda. Daí resultam várias tragédias e vários desastres nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então vamos tentar começar a mudar um pouco essa vibração e essa forma de lidarmos com os nossos sentimentos. Por exemplo, faz parte da vida de todos nós uma série de angústias e sofrimentos diários, né? Alguns, ou para alguns, em maior quantidade, em maior escala, para outros, menos. Mas nós hoje, frequentemente, estamos lidando com a ansiedade, o estresse, o imediatismo, né? Que é terrível, porque ele muitas vezes nos faz sofrer por coisas muito pequenas, naquela coisa de querer tudo para hoje, para agora, quando nós sabemos que essa encarnação é apenas um lampejo na eternidade do nosso Pai maior. Então, nós precisamos entender que, muitas vezes, o imediatismo não vai dar em nada. E quando insistimos nele, às vezes, algo pior do que já estamos vivendo vem a acontecer. A impaciência. Todos esses 4 primeiros aqui acarretam o 5º, que é a insônia. Então, você tem aquele dia cheio de tribulações, corrido, sofrido, chega em casa, vai para a cama, para completar, não consegue dormir. Então, o seu corpo físico, que já está cansado, vai passar mais uma noite sem conseguir restaurar suas energias vitais, sem conseguir alcançar o bem-estar necessário para começar o novo dia. E também, né, temos uma dificuldade enorme em compreender e odiamos quando não somos compreendidos pelas outras pessoas, seja qual for o motivo. Todos os 6 sentimentos ou angústias muitas vezes nos levam a pegar, né, um pacote de angústias e somatizar isso no nosso corpo. Aí começam a aparecer as doenças, né? Você começa a ter problemas mais graves ainda do que simplesmente um mal-estar ou um dia ruim. E se contrapondo a isso, o que nós desejamos buscar é justamente sermos mais serenos contra a ansiedade. Buscar um bem-estar como combater o estresse. Perseverar e entender que precisamos vencer cada etapa dos obstáculos que Deus coloca na nossa vida para superar o imediatismo. A paciência, o repouso, ser mais compreensivos com os outros e com nós mesmos, e, finalmente, alcançarmos um estado de saúde física, mental e espiritual pleno. Para isso, né, nós precisamos sonhar, e todos nós sonhamos. Todos nós temos projetos e sonhos visando alcançar a plenitude, né, as realizações que nós programamos para os nossos dias que virão, e assim sermos felizes. Todos nós, de maneira geral, se não estivermos numa condição psiquicamente abalada, temos sonhos e desejamos caminhar em direção a eles, progredindo, batalhando,
para alcançá-los, certo? E para isso, nós precisamos ser pacientes, porque o nosso tempo não pode se sobrepor ao tempo de Deus, ao tempo do que está programado para nós nessa encarnação, né? Então, nós cansamos de vir à casa, de assistir palestras, de discutirmos sobre ser pacientes. E aí, quando sai aqui, está voltando para casa, naquele primeiro sinal ali, ó, da Riosboro, já começa aquele conflito com o motorista da frente, com o cara que não deu a seta, né? Ou então já vai no telefone discutindo com a esposa em casa porque isso ou porque aquilo, porque esqueceu daquilo. Então, colocar em prática, que é difícil, né? Porque falar é sempre mais fácil, mas a paciência obedecendo o tempo das coisas acontecerem na nossa vida. Tudo a seu tempo. Eu sei que é difícil compreendermos que devemos cumprir todas as etapas em nossa caminhada evolutiva, sem atropelar, né, esse passo a passo. Em alguns momentos, o nosso arbítrio e a nossa condição evolutiva nos permite vencer obstáculos ou etapas com mais facilidade. O conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende aqui nas aulas, nas palestras, né, nas conferências, nos encontros, nos relacionando uns com os outros. Mas muitas vezes não depende de nós, e sim depende de aguardarmos e que a vontade do Pai se cumpra na nossa vida. Além de sermos pacientes, nós temos um grande problema hoje, que é o seguinte: nós estamos cada vez menos conseguindo confiar nas pessoas, né? Porque várias ameaças, várias situações desagradáveis às vezes se apresentam diante de nós e rapidamente, por um pré-julgamento, pela facilidade que nós temos de apontar o dedo, nós deixamos de confiar. Inclusive, nós deixamos de confiar em quem, gente? Em nós mesmos e em Deus. Quantas vezes nós nos rebelamos contra Deus? E nós estamos cansados de ouvir que os desígnios de Deus são perfeitos para todos nós, né? Então, nós enfrentamos dificuldades, sabemos que elas vêm para o nosso crescimento e o nosso melhoramento no progresso, no plano espiritual da vida eterna, e ainda assim insistimos muitas vezes e vacilamos, não acreditamos. É difícil para nós, o que dirá para outras pessoas que não têm um conhecimento religioso ou que têm algum tipo de fé na providência divina. Imagine só. E é a hora que muitas vezes essas pessoas se apresentam para nós e nós não conseguimos confiar nem a ponto de querer estender a mão para ajudá-las. Nós sabemos que nós podemos contribuir de alguma forma com uma palavra, com um abraço, com a sugestão de um livro, e não fazemos, né? Então nós precisamos voltar a confiar no Pai, em nós mesmos e nas pessoas. Por quê? Apesar de ser muito difícil, se nós pararmos para observar, constantemente Deus se mostra para nós em pequenas coisas. E ali, quando nós vacilamos, ou de repente, por um momento, nos revoltamos, mas fazemos uma oração e retomamos esse caminho, né, dessa conexão com o divino que há em nós,
aquele problema se resolve de uma forma que às vezes nós não esperávamos. E por não confiarmos, também, né, nós temos aquelas pessoas em que confiamos e que, quando menos esperamos, fazem alguma coisa que nos decepciona. Olha a dificuldade que é esse relacionamento, esse turbilhão de relacionamentos e emoções que nós vivemos. É difícil mesmo, né? E tudo isso acaba afetando essa nossa capacidade e essa nossa busca para sermos felizes. Quando alguém que nós não esperamos ou não desejávamos que nos decepcionasse age dessa forma, é doloroso. E muitas vezes nós trazemos essa decepção para dentro de nós e fazemos daquilo um martírio pessoal. Nós fazemos daquilo um ingrediente tóxico, né, que, além de não nos deixar caminhar, nos deixa completamente com um padrão vibratório baixíssimo. Nós descontamos nas outras pessoas, né? Nós deixamos externar o nosso lado animal, o nosso lado bestial, que em outras encarnações, que em encarnações passadas, nós colocávamos para fora com toda a facilidade e agíamos contra a natureza ou as leis divinas, contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo. E é aí que hoje, com um conhecimento mais amplo, né, com um esclarecimento maior, além das informações da espiritualidade, da própria lei divina, que nós já conseguimos colocar um pouco mais nas nossas atitudes diárias, nós temos que pegar toda essa toxicidade, processar e entender que conseguimos seguir em frente. Jesus deu a receita. O que Jesus cansou de dizer para nós, né? Orai, conecte-se com o Pai, busque a Deus, vigiai as nossas imperfeições, vigiai suas atitudes inferiores, e tudo se torna menos complicado. Não vou nem dizer mais fácil, mas menos complicado, né? A dor da caminhada é aliviada quando nós confiamos, oramos e vigiamos. E como o Mauro falou aqui um pouco mais cedo, né? A felicidade. Gente, nós estamos ouvindo isso o tempo inteiro. E há séculos e há encarnações múltiplas, não conseguimos colocar em prática da forma que deveríamos ou que poderíamos fazer. Então, é água mole em pedra dura. Uma hora acontece, né? E todos nós, é fato, todos nós trazemos lá de trás, da nossa infância ou até mesmo de uma vida pregressa, conflitos que em algum momento vão aparecer ou vão se mostrar para nós e que cabe a nós conseguirmos lidar e resolver. Eu deixo aqui a recomendação de uma palestra do Divaldo, que ele deu em Lisboa, que está na internet, no YouTube, mais ou menos umas 3 horas, onde ele fala do livro dele, que é Seja Feliz Hoje, e coloca e traz exemplos maravilhosos para nos fazer entender, inclusive compreender melhor como que uma criatura daquela é tão bem-humorada e feliz daquele jeito, né? Então, se você começa a usar e a buscar os exemplos, as referências de pessoas sofridas, de pessoas que passaram por diversas situações complicadas, mas que ainda assim conservaram essa fé, essa confiança na providência divina e são felizes, nós já conseguimos colocar algo daquilo nas nossas vidas para também sermos melhores. O próximo grave problema que nós enfrentamos é esse aqui, ó.
E esse, a mim particularmente, incomoda demais, né? Hoje, nós nos acostumamos a procrastinar. Quem não sabe o que é procrastinar, na boca do povo aí é o famoso, depois eu faço, amanhã eu resolvo. Ah, eu tenho tempo, amanhã eu vou lá e... né? Adiar para depois o que você pode fazer hoje. E nós fazemos isso justamente com a nossa felicidade. Nós vivemos pensando lá na frente, nós vivemos idealizando uma vida perfeita e maravilhosa daqui a alguns meses, 1 ano, 2, 5, 10, e hoje estamos extremamente sofridos, extremamente infelizes. E não sabemos nem se daqui a alguns meses vamos chegar lá, nessa encarnação. Percebem? Nós procrastinamos diversas coisas em nossas vidas, inclusive a felicidade. Vivemos correndo, ansiosos, e nunca temos tempo para as coisas. E é curioso que a gente corre, mas está sempre atrasado. Né? Nós estamos atrasados para tudo. E estamos mais atrasados ainda quando o assunto é caridade. Quando o assunto é ir contribuir de alguma forma para uma instituição, com pessoas necessitadas, ou até mesmo contribuirmos para nós mesmos ao vir aqui e assistir uma palestra, tomar um passo para nos equilibrarmos e nos harmonizarmos espiritualmente. Nossas prioridades geralmente são aquelas que menos contribuem para nosso melhoramento moral e espiritual. Adiamos o adiantamento no progresso do Pai e o pior, às vezes de forma consciente. Né? Ah, mas vamos lá, vai ser muito bom. Imagina, depois você chega mais tarde no churrasco. Ah, mas é porque vai estar o fulano, eu quero aproveitar bastante, que tem gente lá que eu não vejo há muito tempo. E aí, deixa para depois, né? Deixa para a próxima vida, daqui dos 3, 100, 400 anos. Tem tempo, a eternidade é longa, né? Nós precisamos pensar muito nisso, gente. Precisamos pensar muito nisso. E aí a coisa começa a melhorar, né? Eu só falei de coisa. Nossa senhora, eu não estou vendo nada de felicidade nisso aqui, né? É impaciência, é falta de confiança, procrastinação. Mas agora começa a melhorar, né? Por quê? Porque a lição maior trazida por Jesus foi amor e caridade. É simples, né? É simples e é polêmico, né? Muitas vezes, quando você coloca esse assunto em discussão, o negócio fica até caloroso, porque se você acha que o fulano não ama o suficiente, não serve o suficiente, ou não faz caridade o suficiente, isso aí, né, às vezes pode ser ofensivo, da forma ele toma essa avaliação das pessoas a seu respeito. Mas Deus está nos pequenos atos, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. O problema é que nós insistimos em não querer enxergar. Começa a perceber, começa a prestar atenção, principalmente quando você enfrenta um pequeno problema, quando você tem uma preocupação que você acha que vai desencadear uma consequência não muito legal para você, e que você para por alguns minutos e fala, ai meu Deus, e agora? Meu Deus, me ajuda. Muitas vezes a solução vem, sua preocupação vai embora, e nós não temos sequer o movimento de chegar e falar, obrigado, meu Deus. Obrigado porque
um dia atrás, há 40 minutos atrás, eu estava com esse problema, desesperado, te pedi ajuda e coloquei na sua mão e você resolveu. Nós precisamos voltar a intensamente e constantemente sermos gratos a Deus. A começar pelo dia que amanhece, você abre o olho, está vivo ainda, encarnado, e pode, né, vencer um monte de obstáculos para melhorar e aprender. A gente acorda, primeira coisa que faz, nós, viu, gente? Não estou me tirando dessa não, pelo amor de Deus. Acordou, tocou o despertador, você desliga o despertador, quando não bota lá uma soneca, mais 5 minutos. Vai procrastinar para levantar mais cansado e mais desanimado. Aí você pega o celular, aí você vai olhar o WhatsApp, quem é que atualizou, porque tem fuso horário, quem que mandou de madrugada e tal. Aí você dá uma olhada no Facebook e, por fim, Instagram. Né? Aí você levanta. Mas agradecer mesmo, nada. Nem pelo Instagram e pelo Facebook está atualizado. E nem pela internet não ter caído. Né? Tá tudo funcionando, mas vamos embora. Escova o dente, come correndo, sai atrasado. E aí o dia termina. Desse jeito, nesse mesmo ritmo. Né? Mas nós somos capazes de colocar a nossa divindade para trabalhar em nosso favor e a favor dos outros. Amar e servir. Porque no Sermão da Montanha, né, que está em Mateus, capítulo 5, Jesus falou sobre os bem-aventurados. E, dentre as características dos bem-aventurados citadas e trazidas por Jesus, nós nos incluímos em várias delas. Às vezes não de forma permanente, mas às vezes passamos por aquela condição. E se nós contarmos, nós somos um desses bem-aventurados que vão alcançar e vão ver o reino dos céus. Os pobres de espírito, os que choram. Quantas vezes não choramos aqui? Né? Os mansos. É mais difícil, né? É mais difícil. Mas nós estamos buscando essa mansuetude, essa doçura, a afabilidade para com os outros e para conosco também. Os que têm fome e sede de justiça, os que têm misericórdia, os que têm o coração puro, os pacificadores, os que são perseguidos, muitas vezes, pelas nossas ideologias, as nossas inclinações religiosas, por sermos cristãos e mais ainda por sermos espíritas. Né? Ou seja, vós são bem-aventurados. Né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, gente, isso aí foi dito há 2000 anos atrás. Né? Naquele tempo, ou em alguns tempos após nas encarnações que vivemos aqui, talvez o nosso esclarecimento não nos capacitava a entender exatamente o que está dizendo aqui. Mas é simples. Você tem Deus dentro de você e você tem tudo para ser feliz. Resumindo. Mas nós precisamos deixar de insistir em não querer chegar lá. E muitas vezes, aí vou falar enquanto pai, né, ou pai e mãe, nessa nossa teimosia,
nós estamos ainda contribuindo como maus exemplos para os nossos filhos, né? Que é um problema, porque eles vieram aqui depois de nós para dar continuidade nessa ascensão no progresso, para tornar tudo aqui ao nosso redor melhor pelos próximos anos. E estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria de trazer, no Livro dos Espíritos, a pergunta 1009, no capítulo de Penas e Gozos Futuros, para mais uma vez reiterar essa nossa capacidade de sermos felizes. Basta colocarmos o conhecimento em prática. Kardec pergunta para a espiritualidade sobre a eternidade das penas, do sofrimento. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, né? A bondade divina é suprema. Deus nos fez para chegarmos à perfeição. Faz sentido ele colocar alguém ou colocar um de nós num sofrimento eterno? Não faz sentido. Não faz sentido. E essa pergunta é tão interessante que nada mais, nada menos que 4 espíritos vêm respondê-la. E eu recomendo, para quem tiver aí o Livro dos Espíritos, ou quem não tiver também procurar na internet, para ler toda a resposta dos 4, né? Porque eles trazem ensinamentos belíssimos, comparando o que se tinha há séculos atrás de uma forma atualizada e moderna para o que nós precisamos enxergar nos ensinamentos e na lei hoje, né? Então, olha que bacana. O primeiro que vem, nada mais, nada menos, Santo Agostinho, né? E aí ele vai falar da bondade infinita de Deus. Então, se nós pensamos que Deus vai nos vingar e nos condenar eternamente, nós estamos completamente loucos. Não há possibilidade nisso. O problema é que ele usa esse termo, né, essa expressão, a cada um segundo suas obras. Porque, diante das nossas imperfeições e das nossas falhas, insistentemente permanecendo nelas, o sofrimento é eterno. Não há como nos libertarmos do sofrimento se não compreendermos que uma atitude que contraria a lei divina não deve mais ser cometida. Há séculos atrás, quando a igreja falava do fogo do inferno, né? E as pessoas assimilavam aquilo como pequei, vou queimar no fogo do inferno, sob a aba do demônio, do diabo, cheiro de enxofre, chifre, garfo e rabo, né? É porque naquela época era utilizado o conhecimento como uma forma de dominação e de terror, e o esclarecimento das pessoas não era como o que nós temos hoje. Mas é simples. Falhou, vai pagar. Continuou falhando? Continua pagando. Não quer sair da falha? Continua pagando. Mas se rebelar e dizer que Deus é injusto e está sendo punido eternamente, não faz sentido. Aí depois de Santo Agostinho, vem Lamennais, que traz exatamente a expressão da ideia do fogo do inferno. Porque a nossa ignorância anteriormente entendia que existia sim um inferno pegando fogo e que os pecadores iam estar todos reunidos ali, né? Mas, na verdade, essa ideia residia no fato de nós não conseguirmos enxergar as nossas falhas e as nossas faltas. E ele coloca, né, ainda uma questão referente à nossa incredulidade, porque nós não cremos. Falamos agora há pouco na confiança na fé divina, na lei divina. O nosso amor, a nossa paixão e o apego tremendo ao materialismo, ao que está ainda aqui no plano material, né? E a nossa indiferença às riquezas que são espirituais. De novo,
olha aí o balanço, o equilíbrio. Cultiva o espírito e desapega do material. E isso vai te fazer sofrer menos e vai te aproximando da perfeição que Deus propôs para todos nós. Depois de Lamennais, vem Platão. E fala novamente da concepção que tínhamos da eternidade anteriormente e da concepção de eternidade de hoje. Nós entendemos que a eternidade está aí, infinita, para que nós possamos melhorar. Mas não adianta esperar que as coisas caiam do céu para nos tornarmos melhores. Se não trabalharmos e não perseguirmos esse melhoramento, não tem jeito. E aí ele coloca a seguinte frase: a eternidade é relativa. Ela não é absoluta, né? Ou seja, o sofrimento também vai ser relativo e não absoluto. Relativo a quê? Ao tempo em que nós decidimos continuar praticando as faltas contra a lei divina. Então, ninguém vai sofrer eternamente se não quiser. Enquanto continua sofrendo, o castigo vai, continua acontecendo porque insistimos em continuar praticando atos que contrariam o que Deus propõe para nós. E aí, por fim, um dos meus ídolos, Paulo, o apóstolo. E ele fala principalmente da justiça, do amor e da ciência, ou do conhecimento. Que esses três são os ingredientes para alcançarmos a perfeição e para alcançarmos a harmonia de convivência entre nós. Contrariam a injustiça, claro, o ódio, e a ignorância. Tudo que é ruim e que nos coloca num padrão vibratório ou numa condição inferior. Nós, os culpados, ou aquele que se julga injustiçado por ter agido, de maneira inapropriada, se afastou do Criador e de Jesus. Me perdoem, faltou um S ali. E o castigo, nós nos afastamos de Jesus e seremos castigados, ou pagaremos o débito de uma forma. Mas esse castigo, nós temos que entender que é reabilitação para buscarmos o porto da salvação. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos o que cometemos e desejamos mudar para melhor, nós já estamos caminhando em direção à salvação. E dessa forma nos libertamos do sofrimento eterno. Tudo a ver com a proposta de hoje, de buscarmos a felicidade hoje. Basta fazer um exame de consciência, uma reforma íntima, uma avaliação do que tem sido a nossa vida e do que pode melhorar, e é natural, a felicidade vai jorrar, vai recair sobre nós de balde. A receita é sorrir. Mas não só porque sorrir anima, diverte, alegra, É uma receita para vivermos com mais saúde. E aí, por que eu incluí o sorriso aqui? Porque nessa palestra que eu mencionei do Divaldo, ele fala muitas coisas da vida dele, inclusive que Deus deu esse dom de falar. E que ele faz umas 9 horas por dia quando está calado. E a ciência já descobriu, já é comprovado cientificamente, que na nossa saliva existe um tipo de anticorpo, um tipo de imunoglobulina que combate doença e que nos traz um nível de saúde maior. Então ele fala
que está falando, está sorrindo, está beijando, está conversando, né? E produzindo saliva. E quanto mais saliva ele produz, mais ele está contribuindo para a sua própria saúde, o que o torna mais feliz. Então ele diz, percebem que eu estou trazendo uma receita para vocês serem felizes agora? Sorriam, sorrir, conversar, né? Por isso que a mulher é mais feliz que o homem, tá certo, né? Então, gente, de novo, eu sugiro que vejam essa palestra porque tem muitas coisas legais que ele fala lá. Então nós precisamos colocar... E aí tem uma coisa interessante. Cientificamente também é comprovado que pessoas introvertidas, que naturalmente falam menos, conversam menos, sorriem menos, né? Seja por qual for o motivo, vivem menos. Uma média de 3 a 5 anos menos por terem essa vida um pouco mais fechada e não expandirem os seus sentimentos e emoções, né, de dentro para fora. Olha que curioso isso, né? Não estou aqui para mudar a personalidade de ninguém, só estou trazendo um dado científico, tá? E finalmente, né, Emmanuel já nos trouxe as seguintes informações. A felicidade não entra em portas trancadas. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. E a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Então, gente, vamos buscar essa reforma, essa mudança nos nossos padrões vibratórios e no nosso humor, para que possamos viver mais felizes e por mais tempo. E assim contagiar, né, como nós falamos agora na aula do passe, com o nosso magnetismo a gente consegue atingir e contagiar quem está ao nosso redor e talvez não esteja na mesma vibração, né? Nós precisamos viver com simplicidade e sabedoria. Viver é simples, né? É simples. Se nós conseguíssemos seguir e colocar em prática aqueles ensinamentos básicos que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, né? O problema é colocar para funcionar. Mas a gente chega lá, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Viu?